Olá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos, é isso aí. E o assunto de hoje é processos, quais são os documentos essenciais para o seu projeto. Que muitas vezes quando você está fazendo a adaptação ou tailoring dos processos do Guia PMBOK para o seu projeto, acontece um monte de dúvidas. E aí muita gente entra naquela, poxa Mário, essa teoria não serve para nada porque na prática é diferente, na prática eu não tenho business case na minha empresa, na prática a gente não faz todos os passos que precisaria do planejamento, na prática a gente não envolve os processos, por exemplo, de aquisições, processos de comunicação. E o que acontece? Acontece que muitas vezes a sua organização já possui alguns processos, ou talvez isso tenha sido feito por outras áreas. E aí, quando isso ocorre, você não precisa colocar no seu plano de gerenciamento de projetos. Ou você vai fazer uma referência a algo que já é existente, como um fator ambiental da empresa, como um ativo de processo organizacional. Deixa eu te dar um exemplo aqui para ficar mais claro do que eu estou falando. Eu estava recentemente conversando com alguns gerentes de projeto, e aí a gente falando sobre treinamento, falando sobre os aspectos de viabilidade antes do projeto. E daí o camarada falou, poxa, a gente não faz nada disso porque o projeto já chega todo pronto e desenhado pra gente. Isso é uma realidade, porque existem tipos de projeto. Muitas vezes você está participando de um edital, ou você tem um contrato junto com o seu cliente, já fez uma RFP. O que acontece? O seu cliente, ele talvez já tenha feito um business case, ele já fez viabilidade, ele já chamou 4 fornecedores, ele já fez uma prova de conceito. Quer dizer, ele já entra muito mais avançado, com um escopo bem definido, com requisitos muitas vezes bem mais definidos, e aí você não tem tanta margem de manobra. A gente diz que você tem mais restrições no seu projeto, que é esse contexto em que o projeto nasce. Pensa, por exemplo, no plano de gerenciamento da qualidade. Pouquíssimos projetos que eu participei, ou pouquíssimos projetos que eu já vi, criam um plano de gerenciamento da qualidade. Por quê? Porque muitas vezes já existem esses processos na organização. A sua empresa já tem ISO 9000, a sua empresa já tem um manual da qualidade, já tem um departamento da qualidade muitas vezes. Isso vai acabar impactando ou auditando o projeto. Já vai definir quais são os documentos, a rastreabilidade de documentos que você vai ter, como que você vai fazer a garantia da qualidade, se você vai ter auditorias, como que você vai fazer o controle da qualidade. Então, nesse caso, o que acontece não é que não existe, é que isso já tem na organização e o projeto vai simplesmente herdar aquilo da organização. A área de aquisições, por exemplo, é outra. Porque muitas vezes quando você está estudando para o Guia PMBOK, para fazer o exame de certificação PMP, aí lá você tem tipos de contratos, cláusulas contratuais, negociação, você vai participar do processo de chamar os fornecedores, depois de selecionar os fornecedores, administrar os contratos. E muitas vezes na sua organização já existem esses processos de aquisições. E aí você não vai precisar fazer novamente, é isso que significa. Você vai herdar os processos de aquisições da sua organização. Agora pensa que tudo que a gente tem ali dentro do Guia PMBOK está considerando que você tem um grande projeto, né? Então se você já estudou para certificação, você tem um projeto aí pelo menos uns 6 meses ou maior, uma grande equipe de projeto, muitos processos de aquisições, e você vai precisar criar tudo isso do zero. O gerente do projeto deveria estar preparado para poder criar tudo isso do zero. É por isso que existem tantos processos lá. Agora, se esses processos já existirem na organização, como eu te falei, você não vai precisar de todos esses processos. Você vai simplesmente herdar esses processos da sua organização. Um grande abraço e até a próxima.